É muito provável que você saiba de cor a oração do Pai Nosso. Talvez você tenha aprendido quando ainda criança e repetiu durante toda uma vida. É provável que você saiba até as duas versões, protestante, a não protestante, mas e se eu te disser que talvez essa seja a oração mais perigosa que alguém pode fazer? Olá, família DNA, vocês estão em Cristo? Espero que a sua resposta seja sim, porque somente dessa forma você estará bem. Essa é a nossa segunda de primeira, toda segunda-feira um devocional para abençoar a sua casa. Antes de mais nada, se inscreva em nosso canal, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos para o nosso devocional de hoje. A oração do Pai Nosso está além de uma simplicidade ensinada pelo Senhor Jesus e repetida por muitas pessoas. Ela possui algo profundo, alguns mistérios por trás dela. E para iniciarmos o nosso devocional, a oração começa da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus. Esse primeiro início aqui, esse primeiro ponto do nosso devocional, indica para nós e revela a nós identidade e autoridade. O que Jesus está ensinando ali os seus discípulos, quem está perto aprendendo a orar, é que Deus é Pai. A oração, ela não começa com necessidade, mas sim relacionamento com o Pai. Aqui tem uma verdade profunda escondida atrás disso. Se eu começo a oração, Pai Nosso que estás no céu, nas entrelinhas, escondido como um mistério, eu estou dizendo que oração é coisa de filho. Se você não ora, tudo bem, mas também não pense que você é filho, porque somente o filho ora, porque na hora de orar, não é amigo que estás no céu, não é conhecido que estás no céu, é Pai Nosso que estás no céu. E além de revelar a identidade, esse início da oração, revela para nós também uma autoridade. Como igreja, como instituição, mas fundada por Deus nesta terra, nós temos autoridade. Só que a autoridade da igreja, ela não está quando a igreja tem um candidato A ou B, tem a presença de um influencer famoso ou um empresário na igreja. Não que nós não devemos ter participações em outras esferas da sociedade, mas isso não garante a autoridade da igreja. A autoridade da igreja está no Pai. Quando nós oramos, nós não oramos clamando por alguém, um ser humano, um político, um empresário. Não, a nossa oração é Pai Nosso que estás no céu. Todas as outras esferas da sociedade passam. Talvez seja o meu candidato ou não, talvez seja uma igreja grande nos termos materiais ou não, mas tudo isso passa. O que permanece é o Pai que nos garante para todo sempre. Uma segunda coisa que essa oração tão bendita ensina para nós é: santificado seja o teu nome. Aqui está mostrando para nós que toda oração ela tem prioridades. Eu comecei com o Pai Nosso, então relacionamento. Segundo, santificado seja o teu nome, revelando para mim a necessidade da oração. Quando eu entendo essas prioridades, eu estou percebendo que a oração ensinada por Jesus, eu começo com relacionamento. Depois do relacionamento, eu preciso adorar quem estou me relacionando. E só depois eu apresento as minhas queixas. Como eu disse, a oração é coisa de filho. E todo bom filho, antes de trazer uma lista de compras e pedidos para seu pai, precisa saber se relacionar com ele e reconhecer quem ele é. No caso de Deus, um bom relacionamento e adorar a quem ele é, para só depois, se der tempo, eu trazer as minhas queixas e as minhas necessidades. Algumas pessoas mal cultivam uma vida de oração e relacionamento. Só recorrem a esse Pai apenas quando um calo aperta, quando uma necessidade bate a porta e o seu momento de oração se resume apenas: eu preciso de uma cura, eu preciso de uma porta, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa pela minha casa, pela minha família. E tudo bem, Deus pode fazer, mas só que o que Jesus está me ensinando nessa prioridade
que antes mesmo de Deus atender aquilo que eu preciso, Ele está a fim de relacionamento e que eu reconheça quem Ele é, apesar daquilo que eu estou apresentando como falta. A adoração que Deus merece que seja entregue a Ele, a dignidade que Ele tem, sempre precisa estar acima daquilo que eu tenho como falta. Uma terceira coisa que essa oração vai nos ensinar é a seguinte parte: venha o teu reino. Quando nós falamos acerca do reino dos céus, a igreja não pode apenas falar acerca desse reino, mas a igreja precisa manifestar esse reino aonde ela foi plantada. Isso é uma verdade profunda, que a igreja não foi chamada apenas para contar uma história, mas para experienciar uma história. E através desse testemunho vivo, outros também possam ser levados, carregados para esse reino. Isso precisa ser algo visível e não escondido às escuras. Eu não preciso de apenas teorias, mas verdades práticas. Isso precisa afetar minha forma de viver com transformação real. Para aqueles que estão perto de mim, perceba o quão poderoso é esse reino de Deus que está sendo manifestado na minha vida. Isso precisa mudar a minha forma de pensar, a minha perspectiva, a forma de agir e cada decisão do dia a dia. Cada cristão é chamado para manifestar esse reino, porque o cristão precisa ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, influenciar como Cristo influenciava. Talvez não seja enviado um anjo no seu trabalho, na sua rua, na sua casa. E é bem verdade que não precisa que o anjo seja enviado até lá. Basta que você, inserido lá, manifeste o reino de Deus. Quando você orar, venha o seu reino, para que através de você o reino seja manifesto e outras pessoas também sejam alcançadas. E uma pergunta aqui que não quer calar: você apenas é um frequentador de igrejas no domingo, na terça, na quarta, na quinta, vai num culto ao sábado? Ou você, de fato, é alguém que manifesta o reino dos céus? Ao orar, o Espírito vem sobre você e te capacita com poder para testemunhar acerca desse reino. Uma quarta coisa que esta oração vai nos ensinar é a seguinte parte: seja feita a tua vontade. Aqui está escondido uma rendição que muitos dizem ter, mas poucos querem vivenciá-la. Talvez se eu lhe perguntasse, você se rende à palavra, à vontade de Deus? Talvez sua resposta seja sim, na teoria. Na prática, talvez você viva diferente. Porque parece uma bonita frase, mas essa aqui é uma verdade radical. Porque ao declarar, quando você declara, seja feita a tua vontade, você está dizendo que não tem que ser do meu jeito, mas do jeito de Deus. Não tem que ser no meu tempo, mas no tempo de Deus. E nem precisa ser da forma que eu quero, mas sim da forma de Deus. A grande verdade é que nós somos experts em montar planos, desenhar projetos, orar ao Senhor para que apenas o Senhor confirme. Então eu planejei algo, Senhor, eu estou entregando em tuas mãos. E no fundo, eu não quero que a vontade de Deus seja feita, mas apenas que Ele assine embaixo do plano que eu mesmo elaborei. Essa é uma das partes perigosas dessa oração, porque eu estou abrindo mão do que eu estou planejando, do tempo que eu estou esperando, da forma que eu quero, para que a vontade de Deus seja feita, seja estabelecida na minha vida. E a quinta coisa que esta oração vai nos ensinar é um pouco mais perigosa e talvez assustadora para algumas pessoas, porque além de seja feita a tua vontade, a quinta coisa é assim na terra como também é no céu. Isso assusta, porque isso está apresentando para nós que é algo sem negociação. No céu, ninguém resiste à vontade de Deus, ninguém atravessa a sua vontade, ninguém negocia obediência. No caso de uma negociação, é quando aconteceu de hoje termos o inimigo de nossas almas. Ninguém pode resistir ao Senhor. Não é apenas ser feita a sua vontade, mas assim como no céu, ninguém o resiste. Aquilo que o Senhor fala não é simplesmente uma palavra, mas um decreto. Eu estou orando para que assim também seja na minha vida, sem questionamentos, sem confusões, sem perguntar os porquês.
apenas a vontade do Senhor sendo estabelecida, sem murmuração alguma, e eu dizendo amém. A sexta coisa que essa oração vai ensinar para nós é o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bom, isso aqui está ensinando para nós dependência diária. Isso aqui vai quebrar para nós a ilusão da autossuficiência em que eu vou planejar e controlar o meu futuro. Não, a porção que Deus tem para mim, para minha casa, para os meus filhos, para minha família, é para hoje. E amanhã eu oro mais uma vez, declarando que esse dia só está acontecendo porque suas misericórdias se renovaram sobre a minha família. E hoje, durante todo esse dia, é mais um dia que eu dependo do Senhor, para que o pão chegue até a mim, até a minha casa. Isso é dependência diária desse Deus, de um Deus que provê. E isso é importante para nós, porque isso trata o nosso coração. Isso vai tratar a nossa insegurança, nossa ansiedade, nossa necessidade de controle e perceber que, no fundo, nós dependemos desse Deus. Não só quando alguma coisa estrondosa acontece, grande, mas nos mínimos detalhes, no dia a dia, no diário. Dai-me hoje, Senhor, a minha porção. Bom, a sétima coisa, e talvez seja a parte mais perigosa dessa oração, que talvez você não tenha percebido e ao perceber até pense em deixar de orar, é o seguinte: quando a oração é citada a seguinte coisa: perdoa, Senhor, perdoa, assim como perdoamos. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito perigoso, porque ao orar desta forma, estou pedindo ao Senhor, estou autorizando ao Senhor, se é que Ele precisa de alguma autorização, é apenas uma forma de falar. Eu estou dizendo para Deus o seguinte: o Senhor pode me tratar assim como eu trato o meu próximo. Eu estou dizendo para Deus que a medida que eu uso para perdoar os outros, o meu próximo, seja alguém que eu amo ou não, é a mesma medida que Deus pode usar para comigo. Assim como eu perdoo o Senhor, me perdoe também. Isso é perigoso demais, porque se eu não perdoo, ao orar dessa forma, o Senhor também não irá me perdoar. Porque eu estou dizendo para Deus, se eu perdoo, o Senhor pode me perdoar. Mas no momento que eu não conseguir perdoar, o Senhor não precisa me perdoar. Isso é perigoso demais, porque o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente, longânimo, e Ele sempre nos perdoa. Em contrapartida, eu sou mau e tenho dificuldade, por vezes, de perdoar alguém que me feriu, que me magoou, que me machucou em determinada área. E isso, eu estou colocando o meu perdão em xeque. Então, quando eu falo acerca de perdão, não tem a ver tanto com o outro, mas sim comigo. Porque eu não liberar perdão para o outro, não é que eu não estou liberando ou não o outro, eu não estou me liberando, porque a falta de perdão da minha parte está me prendendo numa caixa em que eu também não sou perdoado por Deus. É preciso que você ore, além da oração do Pai Nosso, para que você ore também, que o Espírito Santo te ajude a perdoar, porque de outra forma você não será perdoado. Isso é uma oração perigosa, porque orar dessa forma vai expor seu coração, vai expor uma mágoa escondida, uma dureza, um orgulho, e talvez você tenha dificuldade de perdoar, porque alguém lhe machucou muito e de fato não mereça o perdão e sequer pediu desculpa por aquilo que fez. Mas eu preciso te lembrar algo que foi citado em um dos nossos devocionais que passou: perdoar quem não merece ser perdoado. É você perdoar da mesma forma que Deus te perdoa. E por fim, a última coisa que nós podemos tirar de lição é a seguinte parte da oração: não nos deixe cair, livra-nos do mal. A grande realidade é que essa também não é uma oração neutra e o mundo espiritual, ele é real. Estamos em constante guerra e nós não podemos parar. Só que, por si só, nós somos fracos, fraquejamos, nós damos brecha para o adversário. E o intuito dessa oração é para que o Senhor nos guarde. A Bíblia nos ensina que existe um valente, e de fato ele é valente,
mas ele só é valente até que o mais valente se apresente. Tem uma frase que fala o seguinte, faz uma comparação. O inimigo de nossas almas, o diabo, é só um cachorrinho na coleira do Senhor. Essa oração é finalizada me ensinando que eu não tenho autoridade por si só, mas em Cristo, em nome de Jesus, nós temos autoridade como igreja do Senhor. O que nós temos aqui de ensinamento, não nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação, que da tentação nós fugimos. O mal, em nome de Jesus, nós resistimos e ao resistir, sujeitando-se a Deus, Tiago fala que ele fugirá de cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, ative o sininho, compartilha, comente aí se puder, manda para todo mundo para que mais pessoas sejam alcançadas. Essa foi a nossa segunda de primeira aqui no DNA Movement. Deus te abençoe. Segunda que vem tem mais.